Nordeste FM é mais ouvida de feira, 5 horas e 42 minutos. Este é o programa Rádio Repórter Nordeste FM. Nós estamos agora ao vivo no Facebook Live, tá bom? Você pode acompanhar essa entrevista e também depois nós vamos disponibilizar essa entrevista nas redes sociais. Vamos conversar com a doutora Carla Freitas, ela é também médica nutróloga e vamos falar sobre algo interessante, a alimentação aqui, sobre a importância do frango na nossa alimentação também. Vamos principalmente para os atletas, a gente precisa se educar, saber como se alimentar. Aqui durante o intervalo comercial a gente já estava aproveitando, fazendo uma pré-consulta com a doutora Carla. Doutora Carla, obrigado pela sua presença aqui no programa Rádio Repórter Nordeste FM. E eu fiquei curioso para saber da importância do frango realmente para a nutrição de atletas. Eu vejo que muitos atletas consomem frango. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Fala boa um pouco tarde. mais próximo aqui do nosso microfone, por favor. Boa tarde. Quando a gente vê todo esse pessoal de academia, chega no consultório, inúmeros pacientes, doutora, eu quero ficar bem, então eu vou ter que comer frango em partes. Ou eu vou ter que tomar suplementos. É claro que você vai ter que comer comida. A gente foi feito para comer comida, não foi feito para tomar suplementos. O próprio nome já diz, suplemento é para suplementar. Por que a gente usa tanto frango em atleta, tanto frango em paciente que quer perder peso, tanto frango em paciente idoso que precisa melhorar a massa magra? Aquele caso dos pacientes idosos, sarcopênicos ou obesos sarcopênicos. O que é sarcopênico? Sem massa magra, tá? Porque o frango, ele é o alimento que tem maior valor de proteína. Entre as carnes, suína, bovina e carne de frango, ele é o tem maior quantidade de proteínas. A biodisponibilidade dele, ou seja, o quanto dele que eu ingiro que fica disponível para o meu organismo, só perde muito pouco para o ovo. Então, quem é que não prefere uma carne de frango bem feita, gostosa, do que ficar comendo ovo o tempo todo, aquele cheiro que enjoa? O paciente, claro que ele prefere comer o frango. Doutora Carla, e seria como o frango grelhado, por exemplo? Porque muita gente vende a galinha caipira. Eu sei que muita gente está nos ouvindo e há algum tipo de prejuízo quem gosta, por exemplo, de comer ou a galinha caipira, a galinha ensopada. A nossa preferência é sempre que o paciente busque o quê? Eu vou comprar meu frango, é igual eu vou comprar uma roupa. Eu vou olhar a marca, eu quero olhar a procedência, eu quero saber de onde vem, por quê. Eu preciso saber o que tem lá dentro. Eu preciso saber se esse meu frango é ou não livre de hormônio. Hoje em dia, no Brasil, a gente já tem um certificado que as marcas que são puras, livres de hormônio, onde o frango é produzido, criado sem hormônios, ele tem uma certificação. Então eu vou dar preferência sempre para comprar esse produto e não qualquer produto que eu não sei se colocaram ou não hormônios, ou como está acontecendo com a carne aí, que a gente confiava tanto em algumas marcas e aconteceu o que aconteceu. É verdade. Então, o frango é um alimento saudável e recomendável para quem está nos acompanhando neste momento na Nordeste FM. Eu tenho poucas contraindicações ao uso do frango. Na verdade, eu não tenho contraindicações ao uso do frango em nenhum paciente. Talvez eu tenha contraindicações e limitações na quantidade. Excesso não é bom em nada, nunca. Até a água em excesso faz mal. Então, basta ponderar a quantidade que vai ser ingerida. Ah, legal. Nós estamos transmitindo ao vivo no Facebook Live, no seu perfil, não é isso, Rose? O perfil de Rose Moreno, depois a gente vai compartilhar também. Estamos entrevistando a doutora Carla Freitas, médica nutróloga, falando sobre, educando na verdade, né? Porque você precisa saber se alimentar. Às vezes a gente come muita coisa que não... Olha que legal, o frango é um alimento que eu posso usar de manhã no preparo, um frango desfiado, temperado. No almoço eu estou usando um frango grelhado. À noite eu posso fazer uma sopa. Tem inúmeras formas de eu preparar. Ou é um alimento onde o custo dele ainda é inferior ao da carne. Então tem todas essas vantagens. Entendeu? Eu adoro frango, né? Eu fico feliz de saber disso. Agora, o ovo, eu fiquei preocupado de saber sobre o ovo. A nossa amiga Rose quer fazer uma pergunta ou tem gente participando com a gente? Vamos lá. Quero agradecer aqui. O hormônio, Sandra Elisa, ela está perguntando isso. O hormônio que acaba com o frango, ela está explicando aqui, não é todo frango que tem hormônio. Existe essa máxima que não é assim, não. Eu conheço empresas criteriosas que não utilizam esse hormônio, como está dizendo aí, ouvinte. Não é verdade? Basta colocar no Google, é que agora eu não estou lembrando o nome do selo que garante que ele é livre de hormônio. Sim. Mas... Olha, que interessante, ela está falando direto da Alemanha, né? Ela diz que come ovo todo dia e frango come bastante. O ovo tem todo esse suplemento, verdade?
Ele tem todo esse suplemento quando a gente fala na PQQ, que é a pílula... Tem dificuldade de falar esse nome. A PQQ, ela só é encontrada no ovo quanto no leite materno. Ela em grande quantidade e ela é fundamental, por exemplo, quando a criança está desenvolvendo a capacidade de aprendizado. Muito interessante, né? Agora falar sobre a situação do ovo mais um pouquinho, porque diziam no passado que o ovo ele propiciava aumentar o nível de colesterol do sangue, né? O colesterol ruim. Isso de fato acontece porque de um tempo para cá a gente vê tanta coisa na internet, uns dizem que o ovo é bom, outros dizem que não. O frango que você está me dizendo o frango é muito saudável e muita gente mistificou dizendo que tinha hormônio, é mentira, não é assim, porque hoje há uma fiscalização ostensiva nos frigoríficos, quem fizer isso acaba sendo punido. Ou, na verdade, para você ter mais certeza do que você está usando, você procura os produtos que tem o selo de garantia. Você pode colocar na venda da esquina da sua casa um produto e dizer que ele é orgânico ou que ele é livre de hormônios. Mas no site da Anvisa, a gente tem todos os selos que são os recomendados, que são livres, que são alimentos puros, entendeu? Então basta a gente ter acesso. Informação tá aí na internet para quem quiser. Não precisa a gente ficar preso ao que dizem por aí. Pessoal, presta atenção numa coisa, blogueiro não é médico, blogueiro não estudou para dar divulgando informação Isso como mesmo. tem por aí. Instagram não tem referência bibliográfica, não. É verdade, então eu acho que é importante as pessoas prestarem atenção, porque hoje a pessoa vai para a internet. Rose está curiosa, quer fazer uma pergunta, Rose? Fique à vontade, viu? Gostaria assim, doutora, boa tarde. O que eu quero saber é o seguinte: como é que a gente deve ingerir o frango? Porque normalmente, né, a gente come muito frango ensopado, às vezes frito, para que ele seja realmente que nutra o nosso organismo sem fazer mal. Ele deve ser ingerido como? Frito, grelhado ou cozido? A melhor forma de biodisponibilidade do alimento é quando ele é cozido no vapor. Você não vai conseguir cozinhar um frango no vapor, a não ser que você cozinhe ele em altas temperaturas numa panela de pressão. Mas sempre que você desidrata muito um produto, por exemplo, na churrasqueira, esse produto vai perder o valor nutricional dele a mais da metade. Essa história de congelar, descongelar um produto, perde valor nutricional. Se você ficar congelando e descongelando um produto, daqui a pouco você está comendo gelo. Você perdeu todo o valor nutricional dele e joga fora. Joga fora que é melhor. Deixa eu fazer uma pergunta que a gente falou no início da entrevista sobre suplemento alimentar. Principalmente os mais jovens hoje, eles estão trocando os alimentos convencionais e vão lá na loja de suplemento e compram o suplemento. Prefere comer batata doce e o suplemento, não é isso, Raimundo Torinho? Verdade. Você bem sabe disso, que seu filho ele faz isso. E também meu sobrinho faz a mesma coisa. Isso é perigoso a médio e a longo prazo para a saúde do jovem? Quem está nos ouvindo agora, o pessoal que vai para academia, o pessoal fica todo saradinho, malhadinho, direitinho, homem, mulher, os meninos. E qual o prejuízo para a saúde de quem faz isso? Troca a alimentação por suplemento alimentar. Vamos lá. Para começar, meus pacientes, eu jamais ofereço suplemento como primeira opção. Suplemento foi feito para suplementar. O pessoal aí que está gastando um mundo de dinheiro achando que o whey pós-treino vai deixar alguém grande, só se for na mente. Porque o whey não é ele que faz ninguém crescer. O que faz crescer, ficar bonito, é treino, dieta e repouso. Ou seja, suplemento vai suplementar. O físico e uma avaliação de bioimpedância de um paciente que treina bem, que sabe treinar, que um treino para ganho de massa magra não tem que durar mais do que 50 minutos, não tem que me prove o contrário, os trabalhos mostram isso. Esse paciente, se ele treinar, comer comida e dormir, ele vai ter uma composição corporal muito melhor que quem toma whey. Qual que é o grande problema do whey? Ele dá um ganho falso, ele é rico em creatina, e aí o paciente tem aquela sensação de que, ele tá grande, tá bonito. E aí ele deixa de tomar o suplemento, 5 dias depois tá murcho, miado, como se nunca tivesse malhado. Nossa senhora, é pior ainda, né? Essa situação. É muito difícil fazer dieta, doutora Carla. É muito complicado. Eu falo por mim, porque a gente tenta. Existe aquele efeito sanfona. Você emagrece 10 quilos, daqui a pouco você tem aquela recaída e vai... Eu não tenho efeito sanfona no consultório. Não existe isso? Por que o efeito sanfona não existe? Ele não acontece com os meus pacientes. Porque, graças a Deus, hoje existe uma outra disciplina chamada metabolismo e bioquímica.
e é nela que a gente trata o paciente. Você acha que é normal, dentro de uma mesma família, tem 2 irmãos gêmeos, um pode comer tudo que ele vê, o outro, coitadinho, ele só olhou pro pão e já tá gordo. Não tem isso? Tem, sim. Então, aquilo é o que? Azar? Macumba? Coitado pequeno? Não. Isso é metabolismo. Enquanto você não estuda o metabolismo e não entende o que está acontecendo com o seu paciente, você vai fazer efeito sanfona. Aí tem gente que fala, porque doutor X me passou tal remédio, eu perdi tanto de peso, mas parei de tomar o remédio, engordei tudo de novo, o médico não presta, o remédio é horrível. Quem mandou parar? Tava na hora de parar? Ou você parou por conta porque perdeu 10 quilos e achou que estava bem? Tem que parar e pensar o que está acontecendo. Tem aquelas dietas radicais, por exemplo, a pessoa passa um tempo só comendo carne. É a dieta da proteína, não sei como é que chama aquela dieta. Daqui a pouco, depois de um tempo, ele faz uma outra dieta. E eu conheço pessoas, tenho amigos que já passaram mal com esse tipo de dieta. Depois eles têm a recaída, engordam tudo e ficam mais gordinhos ainda. É perigoso esse tipo de dieta radical? Eu não gosto nem de chamar de dieta, porque o que eu gosto de fazer no consultório é reeducação alimentar. Eu só considero que um tratamento meu tem sucesso se meu paciente sair da primeira consulta comendo, por exemplo, 1.300 calorias e daqui 6 meses ele está comendo 2.000 e perdendo peso. Aí eu sei que meu paciente teve sucesso. Enquanto isso não acontece, meu paciente ainda está em processo de emagrecimento. Ou seja, a dieta da Lua, a dieta da NASA, a dieta do doutor não sei o quê, isso não vai funcionar nunca. O que funciona é você estudar o metabolismo do teu paciente e entender a individualidade dele. Eu tenho paciente... Quem queima gordura é que aqui fica muito específico, mas é uma coisa chamada mitocôndria, que todo mundo estudou lá no colégio, quando era pequeno. A gente não pode descrever aqui como é que funciona, porque vai demorar e muita gente não vai entender. Mas, enfim, para ela funcionar, eu dependo de todos os meus minerais, vitaminas e biodisponibilidade dos aminoácidos estarem alta. Se tiver uma falha na cascata, eu não consigo queimar gordura. Adianta eu fazer a dieta da NASA? Não adianta. Se convenciona que as pessoas devem se alimentar de 3 em 3 horas, pelo menos algumas informações. Nas outras entrevistas, até a orientação de nutricionista foi dessa maneira. Enfim, é obrigatório isso, porque a principal refeição do dia é o café mesmo. A pessoa tem que comer muito bem no café e redistribuir essas alimentações ao longo do dia. Depende. Por quê? Comer de 3 em 3 horas foi uma notícia uma informação que foi divulgada e que todo mundo acreditou nela. Por que comer de 3 em 3 horas, em teoria, emagrece? Porque o paciente come um pouquinho de 3 em 3 horas. Mas isso lentifica metabolismo. Isso não acelera metabolismo. Eu tô falando porque é a coisa que eu mais estudo. Eu estudo isso 3 horas por dia, todos os dias. Isso lentifica. Por que meus pacientes que fazem jejum perdem peso da noite pro dia? Tem paciente que chega pra mim no consultório quinta-feira. Doutora, tem um evento sábado, tenho 48 horas, eu faço o quê? Falei, mágica. Ou jejum. Se você quer caber naquele vestido que você não cabe, a gente vai fazer mágica ou jejum. Então, como a gente não faz mágica, a gente faz jejum e esse paciente melhora. Doutora, então eu vou fazer jejum, vou parar de comer. Não é assim. Cada um tem o seu tempo de jejum e cada um pode fazer jejum baseado no que... O jejum não são apenas 16, 24, 36 horas sem comer. O jejum vem considerado desde os 3 dias anteriores do que meu paciente ingeriu até os 3 dias depois. Senão ele vai ficar igual uma pipa, inchado e retido. Eu comentei aqui sobre o pão integral. E a senhora falou assim, pão integral, como se fosse assim, você está comendo a mesma coisa que a galera está comendo. É isso mesmo? Aí você faz um sacrifício enorme, aí você fica comendo parecendo que está comendo palha, está comendo nada. É arroz integral. É um grande sacrifício para quem está fazendo dieta. Não adianta nada. Você sabe o que é integral? Sim. O que você considera que é integral? Eu imagino que deve tirar a maioria do glúten, então aquilo que engorda nos pães convencionais. Integral significa que o alimento é não refinado. Sim. Ou seja, ele não perdeu, ele não passou pelo refino da indústria. Sim. Ou seja, ele vai levar mais tempo para ser digerido. Isso não significa que o paciente pode comer mais. E isso não significa que o alimento vai emagrecer meu paciente. Isso significa simplesmente que o integral não vai dar pico de insulina, que é uma das coisas que faz engordar, e vai dar saciedade por mais tempo. Qual que é o problema do integral no Brasil? O pão integral, ele tem que ser pesado. Lembra aquela broa que sua avó fazia, pesada? Pão integral é assim. E o seu último foi pesado? Era pesado ou era mais leve do que pão? Literalmente mais leve do que pão. Pois é. Não tem como um produto, um pão integral, ser leve. E no Brasil a gente já está com algumas pesquisas aí para divulgar que a indústria simplesmente tinge o pão
é dizer que ele é integral. Então, nosso consumidor está sendo lesado. Os pacientes não sabem ler rótulo. Para um produto ser integral, quando você vai lá nos ingredientes, o primeiro ingrediente deve começar por uma aveia, depois quinoa talvez, depois farinha de batata doce, depois farinha de arroz. Mas não, a maioria dos produtos, o primeiro ingrediente é farinha de trigo, farinha de não sei o que. Farinha, falou que a farinha é refinado, entendeu? Quando você lê um rótulo, você tem ingredientes A, B, C. Você sabe por que o ingrediente A está em primeiro lugar? Por quê? Não sei. Me explica, por favor. Porque ele Estou numa aula de nutrição aqui agora. ele está em maior quantidade naquele produto, entendeu? Certo. Aquelas barrinhas de cereal, o paciente, coitado, está comendo aquilo, a gente está fazendo um bom negócio. Aí você vai ler. Tem o quê? Tem aveia, tem castanha e tem xarope de milho. Pronto, acabou com o produto. O coitado fez dieta o dia todo, tá indo bem. Aí ele come aquele produto, faz um pico de insulina e deixa de queimar gordura por mais de 6 horas. Acabou a dieta do cara, ele não sai do lugar. Doutora Carla, eu quero agradecer sua presença aqui no programa Rádio Repórter Nordeste FM. Teremos outras oportunidades também. Eu acho que são muitas dúvidas quando a gente fala em alimentação. Acho que é importante a gente ter outro bate-papo. A gente falou hoje, primeiro sobre o frango, que é muito saudável. A gente deve estimular isso. Eu já sentia isso comendo, não sabia dessa potencialidade do frango. Fico mais feliz ainda. E no mais, depois eu vou me orientar mais com a senhora também. Vou recomendar, porque eu acho que eu estou comendo errado. Eu acho que muita gente está me ouvindo nesse momento também deve estar comendo errado. E os meus colegas balançando a cabeça a mesma coisa. Eles estão aqui filmando. Estão me ajudando, então eu não posso falar que eles correram da entrevista. Eu não fui sabatinado, amigo, graças a Deus. Os dois são muito inteligentes, estão aqui e gostam de se alimentar bem, mas depois a gente vai tirar. Assim, como o rosto. Sim, seu contato, por favor, doutora Carla, para que as pessoas que tiverem, onde a senhora atende também é importante. Esse mês eu atendo em feira, em Salvador e em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu estou a primeira semana de cada mês, que a gente faz um trabalho bem legal, porque tem um tempo ainda? Tem sim, só um Todo minutinho. paciente que quer fazer lipoaspiração, esse paciente precisa de um tratamento nutrológico primeiro. Isso é novidade, eu estou indo para BH essa semana para fazer uma aula com o pessoal de cirurgia plástica sobre isso, porque a gordura que a lipoaspiração tira é a gordura subcutânea. E a gordura que infarta e que mata é a visceral. O tratamento é outro, entendeu? Então, nesse período aí, eu estou atendendo em BH e na Clínica Corpus aqui em Feira. E Nosso em Salvador amigo Dr. Milton, Sion. né? Legal. Viu? Qual é o telefone de lá para que as pessoas possam ali procurar? Porque se não tiver, a gente passa aqui depois. Depois tá você bom? passa porque eu Você não está com o telefone agora. Não tem problema, não. O número não é meu Mas a gente vai descobrir aqui. Eu quero mandar um abraço. Aproveito o ensejo, mando um abraço para o Dr. Milton, né, que é amigo da gente, um grande empreendedor, trouxe que existe melhor. Inclusive, a Carla trabalha, né, com ele também. Isso é interessante. Obrigado, viu, Carla? E até a próxima, se Deus quiser, para a gente trazer boas informações para poder orientar esse público maravilhoso aqui do programa Rádio Repórter Nordeste FM. Nós vamos agora ao momento da Ave Maria, agradecer a Rose, ao Raimundo Torinho, que deram aquele auxílio pra gente, fazendo a gravação. Obrigado, viu, Raimundo Torinho? Só você foi sabatinado, graças a Deus. Sou eu na sabatina, todo mundo correu aqui comigo, não tem nada não, né? Mas vocês fizeram um excelente trabalho, nós vamos ao momento da Ave Maria, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Nordeste FM é mais ouvida de feira pontualmente 6 horas, daqui a pouco eu volto.